Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Rubens para mais uma aula e hoje a nossa aula é de História e nós iremos falar aí um pouquinho sobre os modos de vida na América, Mesoamérica e Andes. Nesse capítulo a gente vai abordar um pouco sobre os povos maias e os povos incas, assim como outros povos que viveram na Mesoamérica e nos Andes. Esse capítulo começa aqui na página 56 do nosso livro de História e ele vai falando assim: grande parte dos historiadores acredita que as mais antigas cidades da América formam-se em torno de grandes centros cerimoniais, locais onde se realizavam cerimônias religiosas, nas regiões da Mesoamérica e dos Andes. Há pelo menos 5.000 anos, já existiam ali sociedades organizadas em cidades nas quais o poder estava centralizado nas mãos de governantes. Nelas havia especialização do trabalho e a atividade comercial, que era a troca principalmente de grãos, ou de objetos que um deles não tinha, eles trocavam com outros grupos próximos a eles, com outras aldeias. Aqueles materiais que um não tinha e o outro possuía, eles trocavam entre si, fazendo assim essa atividade comercial. É interessante que na Mesoamérica e nos Andes, as condições climáticas e ecológicas, assim como um conjunto de circunstâncias particulares, permitiram a domesticação do milho e o desenvolvimento de uma agricultura intensiva por volta do terceiro milênio a.C. Essas condições permitiram nessas áreas o desenvolvimento de civilizações caracterizadas por forte hierarquia social e por sistemas de governo teocrático. O que seria a hierarquia social? A hierarquia social nada mais é do que a divisão da sociedade em grupos, sendo que alguns grupos eram considerados mais importantes do que outros. Seria basicamente assim aquilo que tem em alguns países árabes até hoje, que seria o sistema de castas, onde as famílias, de acordo com as suas fortunas, as suas posses, elas eram divididas, elas são classificadas em castas, desde as castas operárias até a casta da nobreza, que seriam aqueles que possuem o dinheiro e têm o poder e que acabam ali comandando todo aquele meio social. E o que seria o governo teocrático? O governo teocrático nada mais é aquele governo em que o poder é exercido por um soberano, que é considerado um deus ou um representante divino. Além disso, eles tinham ali construções arquitetônicas monumentais. A capacidade de alimentar grandes conjuntos populacionais era propiciada pelo desenvolvimento da agricultura intensiva, que fixava as populações nativas e impulsionava o crescimento da urbanização. Outra característica marcante das áreas nucleares da América. Aqui, nesse mapa, ele mostra pra gente aonde que está a Mesoamérica e a região andina dos Andes. Se a gente observar aqui na legenda, diz o quê? Que a parte que está demarcada na cor rosa aqui, ela é onde se encontra a Mesoamérica, que é ali próximo à região do México. E a região dos Andes, que é toda essa parte aqui da costa da América do Sul, que está representada pela cor verde. Aqui na página 57 a gente vai falar de uma forma mais aprofundada sobre as sociedades da Mesoamérica. Os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica, eles surgiram nas áreas próximas à costa do Golfo do México por volta do ano de 1200 a.C., que essa área aqui que a gente está mostrando nesse mapa, onde mostra a costa do Golfo do México, é essa mesma área aqui que está pintada de rosa no mapa anterior. E esse desenvolvimento ocorreu por volta ali de 1200 anos antes de Cristo. Seus fundadores foram os Olmecas. Os centros Olmecas exerceram sua influência na região até por volta de 400 anos antes de Cristo. Nesses centros, artesãos Olmecas produziam estatuetas e cerâmicas de uso cerimonial, que foram encontradas ou copiadas em muitas outras regiões da Mesoamérica. Quando o domínio Olmeca e de seu principal centro político, La Venta, entrou em colapso na Mesoamérica, os zapotecas, culturalmente próximos dos Olmecas, começaram a construir seus centros políticos cerimoniais. O principal deles foi Monte Alban, o sítio arqueológico em que estão os seus vestígios, situado no Vale de Oaxaca, no México. É considerado patrimônio mundial pela Unesco. Monte Alban, além das construções típicas dos centros cerimoniais, como praças, templos e pirâmides, contava também com uma área de residência
permanente das elites dirigentes e com bairros onde eram realizados trabalhos especializados, como a fabricação de certos produtos. Em Monte Alban foram encontrados alguns dos mais antigos vestígios de escrita das Américas. São grafismos escritos em monumentos de pedra relacionados possivelmente a rituais religiosos, que datam de aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Contudo, os pesquisadores acreditam que a escrita zapoteca pode ser ainda mais antiga, pois provavelmente também foram usados outros suportes para ela, como madeira ou peles de animais, que não foram preservados pelo tempo. De acordo com hipóteses arqueológicas, essa escrita seria usada para diferentes fins religiosos e administrativos, e poucos privilegiados daquela sociedade a dominariam. Então, naquela época, principalmente em questão de estudos, escrita, matemática, quem realmente estudava para adquirir aquele conhecimento da escrita e o conhecimento matemático eram os sacerdotes e aquelas pessoas que faziam parte das famílias, que faziam parte dos nobres. Aqui nesse mapa nós podemos ver a explanação da Mesoamérica, onde fica o México, a Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, atualmente. Mas antigamente, esse espaço da Mesoamérica era habitado por povos como os povos maias, os olmecas, os zapotecas, entre outros povos. As principais cidades eram Chichimeca, Huasteca, Maya-Tolteca, Olmeca, Mescala, Zapoteca e Maia, entre várias outras cidades de portes menores. Passando aqui para a página 58 do nosso livro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mundo dos maias. Os maias, até hoje, ainda suas construções monumentais, construções grandiosas, trazem muitas perguntas para os cientistas que estudam essas construções. A sociedade maia desenvolveu-se na área que corresponde hoje ao sul do atual México, a Guatemala, a Belize, a Honduras e a parte leste de El Salvador. O auge dessa civilização estendeu-se de 250 até o ano 900 da era cristã. Os maias viviam em cidades governadas por chefes com poder hereditário. O chefe de cada cidade exercia funções políticas e religiosas e era auxiliado por um conselho composto de líderes tribais, nobres guerreiros e sacerdotes. Esse grupo formava a elite maia e detinha a posse das terras. Quem cultivava essas terras eram os camponeses, que viviam em moradias rústicas e tinham direito apenas a uma parte do que produziam. Então aqui a gente já vê um sistema de governo funcional, onde a sociedade basicamente ela servia como mão de obra para a produção de alimentos e de outros materiais que eram utilizados por essa sociedade, onde esses trabalhadores eles ficavam com apenas uma parte dessa produção e a maior parte da produção ela era entregue aos líderes, que faziam grandes estoques. Esses estoques eles eram utilizados de certa forma para controlar a população, porque aquele alimento que os trabalhadores recebiam quando eles iam entregar a colheita não era um alimento suficiente para que eles se mantivessem todo ano até a próxima colheita. Então, quando o seu alimento acabava, eles teriam que ir até os governantes para pedir mais alimento. E é onde os governantes conseguiam fazer esse controle da população. Essa sociedade hierarquizada pode ter sido, segundo muitos estudiosos, resultado da influência do povo olmeca, que se relacionou com os maias principalmente por meio de trocas comerciais. As relações comerciais também ocorriam entre as várias cidades maias. O principal produto comercializado era o tecido. Embora o comércio fosse uma atividade econômica bastante importante, a agricultura constituía a base da economia maia. O principal produto cultivado era o milho, tão relevante que, segundo os mitos maias, foi utilizado pelos deuses como matéria-prima para criar o homem. Aqui, inclusive, a gente volta um pouquinho lá naquilo que a gente já estudou sobre os mitos de criação, né? Cada sociedade, cada povo tem o seu próprio mito de criação, e aqui a gente pode ver um pouco da referência sobre o mito de criação do povo maia. Os maias também produziam cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. Além disso, criavam cães
para a caça e a alimentação, perus e abelhas, e praticavam a pesca. O conjunto arquitetônico maia é bastante exuberante e revela a relação entre arte, astronomia e religião. Além disso, grandes templos e palácios eram construídos para inspirar respeito e admiração. Então, essa exuberância relativa às construções maias também tinha ali como uma forma deles imporem respeito a outros povos, ao seu próprio povo, e também fazer com que esses povos tivessem admiração por eles. Aqui nessa foto a gente pode observar o Templo dos Guerreiros no sítio arqueológico da cidade maia de Chichén Itzá, Península de Yucatán, no México. Fotografia de 2014. Vindo aqui para a página 59, como a gente viu ali na página anterior, falando sobre a matemática e a astronomia que era presente nos estudos dos povos maias. Desde o início da história maia, os sacerdotes eles procuravam entender os movimentos dos corpos celestes como uma forma de explicar os desígnios dos deuses. Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Em relação ao desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, os maias criaram um símbolo para representar o zero e o utilizavam em cálculos matemáticos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e de Vênus, e os eclipses solares e lunares, e criaram 2 calendários que utilizavam simultaneamente, um sagrado de 260 dias, de acordo com o calendário astrológico, e outro religioso, de 365 dias, de acordo com o movimento do Sol. Graças a esses calendários, os sacerdotes conseguiam indicar as épocas propícias para o preparo do campo, a semeadura e a colheita. E a gente pode entender um pouquinho melhor lendo esse texto aqui abaixo. Pela observação do céu, os maias eles estabeleceram o quê? Um calendário solar de 365 dias, que é aquele que a gente ainda utiliza hoje. E mais espantoso, definiram o mês lunar com apenas 23 segundos de diferença em relação aos cálculos mais modernos. Mais importante para a vida cotidiana era o calendário astrológico, denominado Almanaque Sagrado, que se baseava em um ciclo de apenas 260 dias. Assim como se usa atualmente um horóscopo, o Almanaque Sagrado servia para prever os dias mais propícios para cada atividade humana. Aqui embaixo nós temos uma fotografia das ruínas do Observatório Astronômico de Chichén Itzá, conhecido como Caracol, e ele fica localizado no México. A observação dos astros tinha grande importância para os maias. Ou seja, os maias, naquele tempo, mesmo com a falta de tecnologia que nós temos hoje, eles não tinham naquela época a tecnologia que nós temos hoje disponível para poder fazer todos os estudos deles, mesmo assim eles conseguiam ter uma precisão muito grande relativo a cálculos matemáticos e ao movimento dos corpos celestes. Isso mostra o quão avançado era aquele povo. Vindo para a página 60, a gente vai falar sobre o declínio das sociedades maias. Como toda sociedade antiga, a maioria delas tiveram o seu declínio, saindo aí de povos que tinham uma grande imponência social e praticamente algumas desaparecendo e outras reduzindo-se de uma forma em que elas não eram mais relevantes para aquele ecossistema social. Então vamos ler aqui para entender. Os maias construíram e mantiveram suas cidades até aproximadamente o ano 900, quando começaram a entrar em declínio. Não se sabe ao certo o motivo desse processo, mas há algumas hipóteses, como o surgimento de epidemias, guerras internas, invasões de outros povos, entre outras. Estudos recentes sugerem ainda que esse declínio pode estar relacionado às causas ambientais. O uso de técnicas agrícolas rudimentares teria levado ao esgotamento do solo, o que diminuiu a produtividade das lavouras e, consequentemente, a oferta de alimentos. Outro estudo aponta uma prolongada estiagem como a causa do declínio dessas cidades. Muitas delas, como Tikal, foram planejadas para armazenar água da chuva para uma população de até 10 mil habitantes, por um período de 18 meses. O longo período de seca restringiu o acesso da população à água, e assim teria contribuído para diminuir a autoridade dos governantes das cidades, já que o controle dos reservatórios e o fornecimento de água para a população eram atribuições importantes desses líderes. Então a gente vê aí que o declínio das cidades maias tem aí
como um dos principais fatores, de acordo com os estudos realizados, uma grande estiagem, onde essa estiagem fez com que aquele governo ele perdesse a sua autoridade sobre esse povo, e dessa forma esse povo pode ter entrado nesse declínio populacional. Mas como eu disse ali no começo, quando a gente começou a falar sobre o declínio das cidades maias, vários povos entraram em declínio ao longo da história, porém nem todos eles desapareceram, e os maias é um desses povos que ainda vivem até hoje. Então, falando sobre os maias nos dias de hoje. O declínio das cidades aconteceram, porém não significou, como muitos acreditam, o fim dos maias. Atualmente, mais de 6 milhões de indígenas de grupos linguísticos maias estão distribuídos por regiões do México, de Belize, de Honduras e principalmente da Guatemala, onde vive a maior parte deles. As etnias indígenas de origem maia mantiveram os mitos e as tradições do seu passado pré-colombiano, renovando-os com crenças e práticas religiosas incorporadas do cristianismo. Entre as principais atividades econômicas dos grupos remanescentes maias estão o cultivo do milho e do feijão e a produção de artesanato. Então aqui a gente tem uma imagem do encontro de indígenas maias em Cajola, Guatemala, em 2017. Então é um povo que ainda vive, né? Ainda tem aí descendentes, porém eles já não têm aquela imponência que eles tiveram um dia. Aqui na página 61 tem um texto ao qual vocês vão fazer a leitura. Após fazer a leitura desse texto e dos textos que a gente viu da página 56 até a página 60, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4 da página 61. Essas atividades vai estar no PDF que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas continuando aqui falando sobre os povos da Mesoamérica, vamos falar agora dos povos andinos, ou seja, aqueles povos que viveram ali na área dos Andes. Os povos andinos, os mais antigos centros políticos e cerimoniais dos Andes, com edifícios monumentais em pedra, foram construídos na costa desértica do centro e do norte do atual Peru. Nesses centros havia pirâmides, plataformas, praças e conjuntos residenciais habitados pelas elites dirigentes. A antiguidade desses locais tem surpreendido os estudiosos, especialmente Caral, centro político urbano datado de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. O sítio arqueológico de Caral abriga 6 pirâmides, um anfiteatro circular e um setor residencial, além de canais de irrigação. As escavações no local indicaram que havia plantações de goiaba, arri, um tipo de pimenta, abóbora, feijão e abacate. Foi possível concluir também que seus habitantes consumiam peixes e mariscos vindos do litoral. Um dado que intriga os arqueólogos é o fato de não terem sido encontrados no sítio de Caral objetos de cerâmica para armazenamento ou cozimento de alimentos. Para eles, isso indica que naquela sociedade a produção e o armazenamento de alimentos não era feito em grande escala, e que a coleta e as trocas comerciais feitas com cidades próximas eram tão importantes para a economia como a atividade agrícola. Aqui no mapa da página 62, a gente pode aqui através da legenda observar duas informações bem importantes, né? Esse mapa ele fala sobre os povos dos Andes centrais. Nós temos aqui essa parte em marrom, que é a Cordilheira dos Andes, né, que ela segue por toda essa costa da América do Sul, chegando até parte da América Central. E as listras vermelhas, ele mostra o quê? Toda a extensão do Império Inca. Então o Império Inca, ele se dava por toda essa extensão aqui, grifada com essas listras vermelhas. Chavin de Huantar. Chavin de Huantar foi um importante centro político cerimonial surgido nas terras altas da Cordilheira dos Andes, por volta do ano 1000 a.C., situado a aproximadamente 3.000 metros de altitude, próximo à região amazônica. O centro da cultura Chavin apresenta muitas características comuns a outros centros políticos da costa desértica do Peru, como arquitetura monumental, pirâmides, praças e pátios afundados. A monumentalidade de suas construções supera a de outros núcleos da região, o que demonstra sua relevância política na região. Além disso, a cerâmica desenvolvida pela primeira vez em Chavin de Huantar foi copiada em diversas regiões dos Andes centrais, o que mostra sua influência cultural. Por volta do ano 300 a.C., Chavin de Huantar entrou em colapso. Segundo alguns especialistas, é provável que um longo período de guerras entre diversos povos andinos tenham desarticulado as rotas de comércio que existiam na região e levado os chavins
a contestar a autoridade dos sacerdotes, os principais líderes desse povo. Aqui a gente pode ver a imagem de um vaso chavim com data de 200 anos antes de Cristo. Agora vamos aqui para a página 64 do nosso livro e a gente vai encerrar aqui falando sobre os astecas e os incas. Até o século XV, as diferentes sociedades americanas desenvolveram-se sem contato com sociedades de outros continentes. A partir de 1492, contudo, essa realidade mudou. Naquela data, navegantes europeus, em busca de terras e riquezas, aportaram em uma ilha do Caribe. Logo, novas expedições patrocinadas pelo governo da Espanha atingiram as regiões da Mesoamérica e dos Andes. Naquela época, na Mesoamérica havia uma sociedade que dominava muitos dos povos da região, o Império Azteca. Sua formação havia começado no início do século XIV, quando os mexicas, povo azteca, se instalaram em terras próximas ao Lago Salgado Texcoco, no atual Vale do México. Guerreiros e conquistadores, os astecas dominaram cidades e povos vizinhos, o que resultou na formação de um grande império que reunia ao todo mais de 25 milhões de pessoas. Em 1521, sua capital, Tenochtitlan, foi tomada pelos espanhóis, o que simbolizou o fim do Império Azteca. Posteriormente, não só os astecas, mas diversos povos da Mesoamérica seriam dizimados ou submetidos aos espanhóis. Na região dos Andes, os espanhóis encontraram outro império, o Império Inca. Havia se consolidado no século XIII por meio das conquistas militares e integrava uma imensa área que compreendia os atuais territórios do Equador, do Peru e da Bolívia ao norte, e do Chile e da Argentina ao sul. Estimativas indicam que os Incas dominavam uma população de 7 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 100 grupos étnicos distintos. Em 1532, os espanhóis chegaram à região e aproveitaram-se da insatisfação de vários desses povos contra a dominação inca e das disputas políticas locais para conquistar o território e submeter toda a população que ali vivia. Mais adiante, no volume 7 deste livro, a gente vai estudar um pouco mais com detalhes as características desses dois impérios, né, que é do Império Azteca e do Império Inca, e a forma como eles foram conquistados pelos espanhóis e as consequências da conquista para todos os povos originários dos Andes e da Mesoamérica. Encerrando aqui o conteúdo, além da atividade que eu deixei para vocês aqui na página 61, que vai estar no PDF, tá, de vocês, que tá o link aí na descrição, também terá essas questões aqui da página 65, que são 3 questões aqui, bem tranquilas de fazer, que também estará no PDF ali e vocês devem realizar. Dito isso, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para toda vez que tiver um conteúdo novo, você ser notificado. Dito isso, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!